Olá, seja muito bem-vindo a mais um Lasercast. E hoje a nossa conversa será sobre o uso dos lasers de alta potência. E para falar sobre esse tema, eu trouxe ninguém mais do que a professora, a doutora Luciane Azevedo. Seja muito Ah, bem-vinda, professora. só tenho a agradecer. Obrigada pelo convite, Luana. É sempre Imagina! bom, né? A gente trabalha junto há bastante Sim. tempo, então é um grande prazer estar aqui com Ela é você. incrível. Vou fazer uma breve apresentação sobre ela, para que vocês tenham ideia. Obviamente, tem muito mais do que isso, mas eu peguei aqui um mini currículo para apresentar para você que ainda não conhece a professora Luciane. Ela é cirurgiã dentista lá do Laboratório Especial de Laser e Odontologia da FAO-USP. Ela fez o mestrado em Ciências na área de Tecnologia pelo IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, na USP também. O doutorado ela fez em diagnóstico bucal na Faculdade de Odontologia da USP, é uma das pesquisadoras pioneiras no uso do laser no Brasil, já foi para o exterior, trouxe uma série de novidades para a gente desde o início, mais de 20 anos trabalhando com essa tecnologia. É uma das professoras dos cursos, diferentes cursos de laser, lá da fundação, né, dentro da equipe do Lelo, mas pela Faculdade de Odontologia da USP, na Fundecto, e é também pós-doutoranda pelo IPEM. Então, seja bem-vinda de novo. Ai, obrigada. Sem dúvida nenhuma, a nossa conversa será super produtiva, né? Enfim, mas hoje eu justamente chamei você para a gente conseguir elucidar para as pessoas o quanto os lasers de alta potência têm aplicações importantes dentro das diferentes áreas da saúde, mas aqui especialmente odontologia, né? Mas uma das grandes confusões que o clínico muitas vezes faz, o clínico e o paciente, Uhum. é não conseguir entender a diferença entre o laser de baixa e de alta potência. Como é que você explicaria isso para eles? Ó, vou explicar de uma maneira assim bem simples, né? Como o próprio nome diz, né? Lasers de baixa potência, são lasers que não têm elevação de temperatura. Então a gente espera um efeito no tecido, um efeito na célula. Então essa Uhum, célula responde a uma luz que não vai ser por um efeito térmico. Então a gente não tem uma remoção dessa célula, né? uhum, Os lasers de alta potência a gente vai trabalhar com temperatura, com alteração, remoção de tecido mole, remoção de cárie, né, remoção de facetas, né? Então, você tem alteração de temperatura naquele tecido, né? Você tem uma uhum. interação dessa luz com aquele tecido e você vai ter um efeito térmico. Então, a diferença básica é o quê? Lasers de baixa potência você não tem o efeito térmico e alta potência você tem esse efeito, É tá? isso aí. Então, até algo que a gente brinca, né? Quando a gente irradia um tecido, se eu vejo a diferença na hora, porque eu estou em Tá alta, em alta né? potência, E se né? você não enxerga na hora, porque ele vai sofrer aquele processo de biomodulação, aquela cascata intracelular, né? É muito interessante isso, mas é bom a gente sempre reforçar, né? Uhum. E aí, quando a gente entende o que é o laser de alta, uma outra coisa que eu acho interessante a gente explicar é que existem vários tipos, né, de laser de alta potência. Não Isso é verdade. existe só um laser de alta potência. Quais seriam esses principais tipos? Olha, tem uma variedade realmente de lasers de alta Uhum, potência. Então, se a gente for pensar, né, a gente tem que pensar na interação com o tecido. Então, a gente tem, por exemplo, os lasers de Erbium, né, Erbiag, Erbium cromo YSGG, que são lasers que têm interação com hidroxiapatita e água. Né? Então, uhum, é um laser que você trabalha para tecido duro também. É possível trabalhar com tecidos moles, mas você sempre tem que ver o laser de acordo com a sua interação. Então, você tem os lasers de Erbium, os lasers de neodímio, que são lasers interessantíssimos também, porque ele tem interação boa por pigmento, né? uhum, Então, tanto hemoglobina como melanina. A gente tem, agora a gente tem os lasers de CO2 também, já são lasers até mais antigos, né? Mas hoje tem os mais atuais, que é usado para peeling também, mas uhum. é muito utilizado na odonto também para remoção de lesões, né? De tecidos moles também é bem interessante. Sim. E atualmente, né, os lasers de diodo que tem tomado, né, a partir da década de 90, né, surgiram os diodos que têm uma grande força na área da odontologia pelo seu, né, o seu valor, né, o valor em termos de custo é um custo menor. Uhum, Então, de diodo, a gente tem vários tipos, vários comprimentos de onda. Então, a gente tem desde o diodo azul, hoje, né, no Brasil, a gente tem o diodo azul, que é também feito, é utilizado para cirurgia. Ele tem muita interação por pigmento, né, hemoglobina e interessante. melanina, mais do que os lasers de diodo que a gente
tem mais, vamos dizer assim, não digo mais antigos, né? Porque é tudo muito atual. As versões anteriores. As versões anteriores é do 808, 980, são lasers infravermelhos, né? Que tem interação por pigmento, mas menos do que os lasers azuis, né? Os diodos azuis. Então, se a gente for pensar, né, na odonto, a gente tem vários tipos e a gente tem que pensar na interação. Tá? É isso aí. E essa leva de diodos que estão surgindo aí no mercado, né, tem barateado bastante, né, os equipamentos e está sendo, de uma certa maneira, bom, né, porque a gente consegue divulgar essa tecnologia para muito mais pessoas, muito mais pacientes, né, então levar o benefício, né, para essa população, né, na rotina dos consultórios, porque muitas pessoas até comentam sobre isso, falam, poxa vida, mas o custo que isso deve ter, então tem para todos os custos, né, existem diferentes tipos de equipamentos e os seus valores correspondentes, né? É muito legal, muito interessante, então a gente sabe que tem tudo isso, né? Diferentes áreas, né? Da saúde e da odontologia. Você vê os lasers de alta em quais especialidades? A gente pensando assim na odontologia, você acha que se enquadra em todas? Como que você enxerga? Hoje eu imagino assim, o laser, a gente não consegue imaginar a odontologia sem o laser. Então, se a gente for pensar em todas as especialidades. Eu, como especialista, eu sou tanto odontopediatra como estomatologista. E eu não vejo possibilidade de não poder trabalhar com laser. Hoje, se eu estiver no consultório, estiver um serviço público, sem o laser, eu acho que vai faltar muito. Então, o laser, para mim, eu vejo como que a gente consegue trabalhar em todas as especialidades, desde cirurgia de tecidos moles, lesões, né? A gente fala muito de lesões potencialmente cancerizáveis, as frenotomias que a gente faz em bebês, assim, para ajudar, né, para facilitar a amamentação, facilitar também em crianças a fala, né? Então, o laser está entremeado em todas as especialidades. Não dá para distinguir, eu vou usar na periodontia também, na endodontia, para aplicação intracanal, redução microbiana, odontopediatria, estomatologia, tudo, né? Então a gente não consegue. Se a gente pensar que ele aumenta a temperatura, as pessoas, para ter uma visão mais ampla, ele vai remover o tecido, mas ele tem outras características. Uma delas é a descontaminação. Descontaminação também. Então, até o procedimento cirúrgico ali, a remoção, ela acaba sendo muito mais limpa, entre aspas, uma vez que a gente já consegue aquela esterilização, até aquele efeito simultâneo ali de modulação, né? Quando ele age naquele espalhamento e onde não tem mais o aquecimento, a gente tem aquele efeito secundário também. Uma série de características que são sensacionais. Nós somos suspeitas, até porque a gente usa sempre. Assim como você, eu também não vejo no meu consultório ou baixo ou alto todos, porque ganha muito, porque o paciente percebe o valor, ele dá esse feedback. Eu não sei se para você sente isso também lá na faculdade. A gente sente isso, assim, tanto em faculdade como eu trabalho também em setor público e setor privado, e eu tenho a possibilidade de trabalhar com esses lasers, né, tanto baixa também e alta potência, a gente vê como eles ficam gratos, né, e tem procedimentos que eles procuravam há muito tempo e que não tinha possibilidade de tratar, não se sabia o que fazer, e aí chega no setor público mesmo, uma lesão vascular que passaram por vários setores e não conseguiram nada, e com laser a gente consegue resolver aquele caso, né? Eles ficam muito satisfeitos, assim, muito agradecidos. Então, isso pra gente um impacto, né? Você falou de lesão vascular, eu vou até te perguntar sobre isso, porque é algo que dá uma super diferença. É simples, é um procedimento relativamente simples, claro, para quem tem o treinamento, né? Mas eu sei que você tem uma ampla experiência no uso dos lasers, né? Não sei se é só diodo. Eu queria que você explicasse quais são as possibilidades do uso do laser na fotocoagulação. Como é que funciona? Olha, a fotocoagulação, né? A gente vê tanto na região perioral, em lábio, região intraoral. Às vezes tem a questão estética também que incomoda muito, né? E vem a questão psicológica também, tudo. A questão quando a gente trabalha também com lesões vasculares internas, que se o paciente morder, vai sangrar muito. Então, são lesões que incomodam, né? Não são lesões que vão, né, matar o paciente imediatamente, mas assim, são lesões que realmente incomodam, né? Então, o laser vem de uma maneira para simplificar o tratamento. Acaba ajudando muito, porque ele tem uma interação, né? Eu falei dos diodos, né? Os diodos, o azul, o próprio 980, o infravermelho, eles são lasers que têm
muita interação por pigmento, então acaba fazendo essa fotocoagulação sem cortar o tecido. Você não precisa cortar o tecido. Você não encosta. Você não encosta, trabalha à distância, é uma mágica, né? Você tá lá com laser ali, uma lesão lá escura, você direciona aquela luz para aquela lesão muda de cor e depois se absorve e forma um tecido ali, né? Dependendo da profundidade, a gente tem que fazer 1 ou 2 sessões, mas assim, a gente vê que o tecido muda de cor e aí depois forma um tecido, muitas vezes ali já com aspecto normal, né? Com a coloração rápido, normal. né? E rápido, eu tenho um pouco menos de experiência que você, mas assim, dos casos que eu pude acompanhar, 15 dias já estava com aquele... Claro, lesões menores de lábio, às vezes por queda, pacientes, né, com algumas comorbidades e que também não poderiam passar por procedimentos mais invasivos. E a gente vê que, poxa, a pessoa ficou um tempão com aquela lesão e uma terapia que nem encostou, que, né? Pós-operatório confortável. Super confortável. Às vezes, uma única sessão você já consegue resolver aquele caso. Pois é. Né? Então, parece mágica. Impressionante, né? É muito legal. E como você bem disse, casos extensos, hemangiomas, por exemplo, eventualmente são lesões que acometem áreas maiores. A gente consegue fazer áreas... áreas restritas a cada sessão. A gente marca, né, aquelas sessões de acompanhamento. Enfim... Para praticamente todos os casos a gente consegue, né, incluir a tecnologia. E pensando em lesões também, dentro da estomatologia, que eu sei que você trabalha muito, né, uma das referências realmente que a gente tem de estomatologistas que trabalham com laser no Brasil, algo muito interessante que você por muito tempo fez, ainda faz, são os atendimentos a pacientes com leucoplasia. Né, sua ampla experiência na remoção dessas lesões, que são lesões muito importantes para o correto diagnóstico, para o acompanhamento, para a remoção, né, e sempre aí utilizando os lasers de alta. Conta um pouquinho para a gente, né? Até você usava o CO2 também para isso, é um exemplo muito interessante. Conta um pouquinho como é que funciona, a observação que você tinha na recidiva das lesões. Isso aí, vamos ver. Então, quanto a essas lesões, são lesões que são lesões muito perigosas, né? As leucoplasias são lesões silenciosas que aparecem, são lesões muitas vezes brancas, né? Às vezes você tem as eritroplasias que é um pouquinho avermelhada, que são também lesões potencialmente cancerizáveis, mas é mais comum a gente ter as leucoplasias. Então, as leucoplasias têm esse potencial de transformação e eu vou dizer assim, antigamente, mas não faz tanto tempo assim, se fazia um acompanhamento, às vezes conseguia fazer a remoção, às vezes fazia bisturi convencional, bisturi elétrico, nitrogênio líquido, que você consegue fazer uma remoção, mas você não consegue controlar muito a área que você vai trabalhar, né? Quando você faz convencional, tem muito sangramento, então em algumas áreas era impossível fazer uma cirurgia. Agora os lasers possibilitaram a gente utilizar os lasers para a remoção dessas lesões. Então a gente consegue delimitar a área e fazer grandes áreas até, né? E isso facilitou a gente fazer até um acompanhamento. Existem lesões que são muito extensas, que às vezes a gente não consegue remover tudo de uma vez, então a gente vai por áreas. Vamos conseguir tirar aqui, ali, vai fazendo esse acompanhamento. São pacientes que a gente não dá alta, são pacientes que a gente acompanha por uma vida toda, né? Eu tenho pacientes que eu acompanho desde 99, né? Já estamos em 2024, então é meio que um casamento com o paciente, né? A gente fica acompanhando porque essas lesões têm o risco de recidiva. Mesmo se fazendo, né, com laser, você tem a recidiva porque é uma questão genética, uma alteração ali daquele tecido, né? Quando são menores, é mais fácil controlar. Agora, quando é maior, são lesões maiores, a gente tem que ficar... Tem paciente que vai a cada 2 meses, a gente tem que ir acompanhando e né, e removendo. E coisa que antigamente a gente não tinha essa possibilidade, assim, de fazer esse acompanhamento tão de perto, né? Se acompanhava, mas não tinha muito o que se fazer, né? E hoje os lasers dão essa possibilidade de um tratamento, de um prognóstico melhor. É muito melhor. Inclusive saiu uma revisão de 2023, se não me engano, até pontuando isso, quanto cresceu o uso dos lasers indicado, né, na remoção da leucoplasia, e que realmente, baseado nesses trabalhos que eles selecionaram, eles observam que não só é mais confortável para o paciente, né, e também para o operador, para o dentista, enxergando tudo que ali, você né? tem um campo de visão muito melhor, mas a gente tem um intervalo entre as recidivas maior.
É algo que, claro, a gente vai ter que continuar registrando, Acompanhando isso. pesquisando, coletando dados. Mas eu tenho um exemplo de uma paciente, de uma colega que me chamou para fazer a remoção com ela de uma leucoplasia. E essa paciente, claro, tinha a boca inteira realmente acometida pela lesão, e ela fazia de forma convencional, mas que nem você comentou, 1 mês, 2 meses, aquela área estava ali de novo, a paciente preocupada. Quando a gente fez com o diodo de alta potência, ela ficou 2 anos sem voltar naquelas regiões. Exatamente. Agora começou a voltar um pouquinho, aí a gente não tem mais aquela área tão grande, a gente vai pontualmente removendo, fazendo as biópsias, obviamente, para a gente confirmar o diagnóstico. Mas é impressionante. E geralmente são senhoras, né, ou pacientes, não é uma regra, mas a gente sabe que tem um grupo grande, né, e que não querem mais passar aquela, né, elas encaram como aquele sofrimento de cirurgia. O laser vai muito mais tranquilo, né, e a remoção é muito mais tranquila. Eu sou suspeita, adoro. Pra gente também, né, a gente enxergar, né, eu faço como você falou, né, a gente poder enxergar o campo operatório, e aí a gente consegue fazer muito mais precisa, né, a cirurgia. Muito mais precisa. E para paciente, poxa vida, não fica aquele sangramento, é possível até higienizar se ainda tiver dentes, ou eventualmente usar prótese, não no mesmo momento, mas voltar à função oral, né, de mastigação mais rápido. Sem dúvida nenhuma, algo muito, muito interessante. Mas algo que você comentou das outras possibilidades de remoção, como, por exemplo, o bisturi elétrico, né? Não é só na estomatologia, mas na cirurgia é comum a gente escutar, principalmente de buco, né? Cirurgião bucomaxilofacial, esse questionamento. O laser eu sei que é bom, mas o bisturi elétrico também. Qual seria a diferença entre uma cirurgia com bisturi elétrico e com o laser de alta? Então, é diferente, né? O bisturi elétrico não tem uma interação com o tecido. Então, na verdade, é como se fosse uma pontinha quente que está cortando. Então, vamos dizer assim, um ferrinho de passar ali quentinho que você vai conseguir cortar com aquele calor. Então, você não tem a interação com o tecido. Agora, os lasers de alta, eles têm interação com o tecido. Então, precisa ter uma absorção ali. E aí você faz o corte dependendo, né, dessa interação. Sim. Você consegue controlar bem a temperatura usando parâmetros corretos também. O bisturi elétrico, você também tem que ter um ótimo controle para você não, vamos dizer assim, para não expandir aquele calor em profundidade, superaquecer, né? Superaquecer, e aí você tem uma necrose, assim, muito volumosa, e você tem um pós-operatório ruim, né? Então, a gente tem essa diferença. E a gente tem, além disso, né, o laser de baixa potência sempre vai ter aqueles fótons, né, que a gente fala, aqueles que sobram, que ficam ali, que é importante para fazer essa fotobiomodulação. Então, ele acaba agindo como um baixa potência, ajudando também na recuperação daquele tecido. Então, é diferente. Modula diferente, a gente vê o pós diferente, né? Pós diferente ali. E, assim, o bisturi elétrico tem que tomar muito cuidado também. O laser também, lógico, mas, assim, o bisturi elétrico, ele acaba sendo mais rápido até no corte. Quando ele tem, eu vejo muitas cirurgias, assim, por exemplo, em bebês, né, quando faz uma frenectomia, eu vejo que as pessoas falam, nossa, é tão rápido, mas tem que tomar muito cuidado com a expansão do calor naquele tecido tão delicado, né? Então, quem sabe fazer a cirurgia com bisturi elétrico, sabe fazer bem, consegue bons resultados também, tanto com bisturi convencional e com laser, né? Então, existem essas possibilidades. O laser é diferente por conta da interação com o tecido, tá? Então, isso que o diferencia dos demais. E é sensacional. Somos todas suspeitas aqui, porque a gente sempre vai puxar a sardinha mesmo pro laser, mas é muito interessante. E por fim, eu acho interessante também a gente falar, claro que a estomatologia é algo que ganha o nosso coração. Nós duas estamos muito entremeadas nessa especialidade, né? Mas agora, recente assim como eu, você tem estudado também um pouco mais da área estética, né? A gente tem entrado, compartilhado informações e estudado o uso dos lasers na harmonização orofacial, que, claro, não inclui só a região da face, mas também o sorriso, né? E um questionamento interessante que eu acho que vale uma discussão é mostrar para as pessoas que o uso do laser de alta intraoral também contribui na harmonização. Eu sei que você faz muitos trabalhos sobre isso, dá aula sobre isso. Vamos pontuar, né? Quais são as principais indicações? Como que a gente também pode contribuir aí com a tecnologia na ROF?
A Hoff, a gente se encanta, né? Sempre assim, né? Mas a Hoff, na verdade, começou pra gente, até pra você, né, Lu? Sim. Com as intercorrências, né? Que a gente Exatamente. que a gente recebe, né? Casos que às vezes não deram certo e aí que a gente tem que fazer o uso do laser de baixa para ajudar, ou numa parestesia, por algum, né? Ou por o uso da toxina e que deu pitose, né? Então, são casos que a gente acabou usando o laser de baixa potência para ajudar esses pacientes. Mas pensando na Hoff em si, né, o laser de alta, a gente vê a aplicação intraoral uma área vasta para a Hoff, né, porque a gente tem que desde as gengivoplastias, né, uma pequena correção de uma gengiva que seja meio milímetro ali num sorriso, né, você aumentar, faz uma diferença enorme. Eu já tive paciente que chorou na cadeira, que assim, tirei 1 milímetro em 2 dentes, assim. A paciente chorou na cadeira porque, assim, era o que ela queria da vida dela, era aqueles dentinhos bem posicionados, com a mesma forma. Parece que forma. Não, mas é uma mudança. E não é algo que as pessoas ficam falando, ai, nossa, você fez alguma coisa. Parece, sutil, né? Sutil, isso. Você só se apresenta mais bonita, muito interessante. Aí a gente vê a despigmentação melânica, que é interessante em alguns casos, que é uniformizar, né? Por exemplo, tem casos que o paciente tem manchas na gengiva, manchas localizadas, né? Que ele quer fazer a remoção para harmonizar, para deixar algo mais uniforme. Tem paciente que olha e fala, nossa, todo mundo olha pra mim e vê aquela manchinha na minha gengiva, acha que eu tô com uma sujeira ou que eu tô com um cárie perto ali no dente, fala, tem alguma coisa ali na sua gengiva, né? Então, isso também é uma harmonização, não deixa de ser, essa despigmentação melânica que a gente usa. O peeling, né? O peeling, a gente pode usar todos esses lasers de alta, a gente consegue utilizar, né, esse peeling. E hoje, atualmente, tem a aplicação do laser na mucosa, né, intrabucal, um laser de Erbium, utilizando nesse modo, a gente chama modo smooth, né, um modo leve, que você emite essa luz, né, o laser, que vai estimular, né, vai fazer uma neocolagênese, né, vai estimular aquele tecido em mucosa, né? E aí você acaba tendo até uma ação externa. É engraçado que a gente faz internamente, isso aí foi até um artigo que a gente está escrevendo agora, porque a gente fez um estudo clínico, né, dividiu o controle e o grupo que a gente usou laser, e realmente a gente viu que reduziu o nosso bigode chinês, né, vamos dizer assim, né? E linhas finas? Linhas finas a gente não mediu, mas a gente mediu o sulco nasogeniano, né, o bigode chinês, e a marionete também reduziu, né? Incrível. E aumentou um pouquinho o lábio em termos de a gente não mediu o volume, a gente mediu a espessura, né, e teve uma pequena melhora e permaneceu por 3 meses, né, então a gente conseguiu mostrar isso nesse estudo. Impressionante. Então o uso do laser que na verdade não dá, não, é uma no ponteira, sentido, é uma ponteira específica, que aí adaptada. você faz em toda a mucosa, né, e essa mucosa ela se contrai e também ela produz mais colágeno. É o que a gente enxerga no extra-oral, mas eu acredito que para o paciente seja ainda mais confortável. Ninguém nem vai enxergar que ele fez o procedimento estético, né? E eu fiz uma única sessão só para sentir, né, e realmente a gente sente mais rígido a mucosa, né? Então, quando a gente vai envelhecendo, tem jeito, tudo fica mais molinho, né? Tudo cai, aí ninguém foge. Não tem jeito. Né, a partir de uma certa idade, né, não vou nem falar a idade para a pessoa não ficar desesperada logo começando a querer fazer tudo, mas o uso intraoral é bem interessante por conta disso, de ser algo mais, vamos dizer assim, mais natural, né, e que você estimula aquele tecido. Então eu achei bem interessante esse uso, viu? E esses equipamentos é de fácil aquisição para dentista ou ainda existe ainda? Os lasers de Erbium são lasers um pouco mais onerosos, são lasers mais caros, né, se a gente comparar com os diodos, mas eu lembro dos anos 90, assim, hoje tem muito mais dentista que tem a possibilidade de ter, né? Então ele barateou pensando naquela época dos anos 90 para cá, acho que depois da pandemia eu vi um grande número de dentistas já adquirindo esse equipamento, né? Então, a gente está vendo que a tendência é crescer. É crescer. Ampliar e ser mais acessível para que todos os pacientes aí, a maioria deles, consigam realmente fazer. E a gente quer que seja minimamente invasivo, na verdade. A gente quer, com o laser, a gente acaba não tendo, a gente trabalha com tecido, então não tem a colocação de materiais externos, né? Então, e que é algo que as pessoas hoje em dia
tem evitado. Claro, ainda tem muitas indicações e tal, mas aquelas grandes transformações, com até muda a identidade, a pessoa não se reconhecer, a gente tem mesmo acompanhado, a gente que trabalha com tecnologia, né? Que as pessoas querem algo mais sutil, que não chame tanta atenção que fez. E aí o laser, poxa vida, eu sou super suspeita. Até o endolaser, né? A gente tem acompanhado o quanto muda realmente, assim, um resultado muito bom, sem alterar a fisionomia, melhorando o que o paciente já tem. A textura da pele, né? Né, deixa muito mais viçoso, né? Então é algo muito interessante, assim, de não mudar, mas deixar diminui flacidez, melhora a textura dessa pele, diminuição de poros, se a gente pensar no Lavian, por exemplo, o Thulium. É muita coisa. Na verdade, o nosso assunto seria muito amplo. Aqui daria para fazer uns 4 podcasts, né? Só de sobre laser tem que ser específico. Olha, já fica até um convite para você voltar e a gente bater um papo de mais 1 hora sobre Hoff. Que eu tô cada vez também mais apaixonada. Assim como você, a gente começou percebendo um lado que a gente ficou meio assustado. Meu Deus, a intercorrência, como que o laser ajuda? E no fim das contas, a gente se apaixona sabendo que o laser também contribui para o resultado final de rejuvenescimento, de tratamento, de tudo isso. Muito bem, eu te agradeço muito por esse papo, né, por ter vindo até aqui, compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Se aí, a gente tiver novas oportunidades, com certeza vai voltar para a gente ter mais papos sobre essa tecnologia. Obrigada, professora, por ter vindo. Eu que tenho que agradecer pelo convite. É sempre bom, né, a gente falar da tecnologia de uma maneira muito boa, muito leve. E parabéns pela sua iniciativa. Achei muito interessante e muito leve mesmo. Uma conversa, assim, um bate-papo. Que nem a gente brinca, né? Até brinquei com a outra professora que estava aqui. A gente já quase não tem nada para fazer e arruma mais coisa para fazer, mas quando a gente começa a estudar, e principalmente aquilo que a gente gosta e confia, a gente não quer parar, né? Diverte, eu sei que você é igualzinha. A gente se diverte, a gente gosta e parece que flui e dá tudo certo. Né? Mas obrigada. E é claro, eu espero você aí nos próximos encontros para a gente bater mais papos sobre isso. E para você que ficou conosco, acompanhou esse podcast, eu espero você então no nosso próximo encontro. Até lá.